Fala, Doc. Doc, muito bom dia. Doc, ontem eu fiquei muito feliz por muitas situações, mas a primeira delas que eu quero contar aqui é a respeito desse caso. Uma aluna minha me mandou e tinha dificuldades, né, com dentes escurecidos e olha só como ficou. Que top! Mas fez, ficou bacana. É, usando recursos, outros recursos. E aqui eu quero dar uma dica importante para você que vai assistir a minha aula lá de dente escurecido, tá? O que vai fazer algum caso de dente escurecido e por acaso já está na comunidade. Primeiro, fazer dente escurecido é um desafio, sim, obviamente, mas não pule as bases, não pule a base. Por exemplo, a base em que eu falo de cor, né? Então tem uma aula no Atlas de cor que é fundamental, fundamental. Parâmetros óticos, fundamental para você fazer bem o dente escurecido. Outra informação importante são os corantes e pigmentos. Então, estudem o Atlas, leiam completamente. Mas aqui eu vou me deter a três, que vai facilitar muito a sua vida em dentes escurecidos. O primeiro pigmento que é importante que você tenha é o ocre. É o ocre ou o yellow, tá? Ocre ou yellow da PHS, Tokuyama. Então são corantes fantásticos. O outro corante que esse corante ele vai te ajudar no equilíbrio. Veja, se por acaso o resultado ficou muito branco, branco não é opaco, ok? Ficou muito branco, ou seja, com valor alto, você consegue, apenas com pigmento ocre, um pouquinho de pigmento yellow, trazer esse valor alto para uma saturação maior, ok? Então, está muito branco, o que é que você faz? Você trabalha a saturação. Então, para deixar levemente mais amarelo, você consegue um resultado bacana. Legal. Outro pigmento fundamental é o pigmento white. O pigmento white, por que, que ele é importante? Também da Tokuyama. O white, você vai fazer exatamente o oposto. Imagine que você está fazendo o caso, dente escurecido, já fez o opacificador, mas o opacificador ele deixou muito amarelo, porque tem opacificadores que são saturados, concorda comigo? Ou você já está na dentina e está percebendo que na dentina o resultado está muito amarelo, saturado, amarronzado. E o seu objetivo é mais claro. Então o que é que você faz? Coloca pigmento branco, tá? Pigmento branco. E agora, a chave de todas as chaves, a chave mestre, é justamente a utilização do pigmento gray, que também tem na PHS. O pigmento gray, você vai utilizar ele sempre em uma quantidade muito pequena. Mas em que situação? Quando o caso está ficando muito opaco. O que é opaco? É sem vida. E esse sem vida, ele pode ser tanto amarelo quanto branco, não tem nenhuma relação. Estou falando de opacidade. Opacidade é o oposto de translucidez. Então, o caso está muito opaco. Tenha em mente aquela metalocerâmica, certo? Que você em contraste com o dente natural, você percebe que essa metalocerâmica ela é muito opaca, ok? Sem vida. Então, a naturalidade, de fato, você consegue mais facilmente utilizando o Gray. Nesse caso em específico, a doutora não tinha Gray. Então, a gente teve que usar recursos aí. Quais foram os recursos? Uma trans. Trans, que eu digo, é uma resina trans mesmo, ok? Porque a resina trans, ela é translúcida, o contrário do opaco, ok? E a gente conseguiu um equilíbrio legal. Mas fez e ficou lindo, extremamente natural, ficou muito bom. E digo mais, o resultado que você está vendo aqui, agora, hoje, é um resultado imediato. Esse resultado vai ficar muito melhor depois de um dia, dois. Ó, só para poder ilustrá-los aqui, tá certo? Todos são da marca Tokuyama, aqui, e são fantásticos, são excelentes, tá? Agora, um outro detalhe que eu esqueci de comentar é que, nesse caso em específico, você acredita que não, eu aconselhei a doutora não utilizar o opacificador? Exatamente. O que que aconteceu? Ela utilizou um opacificador que ela tinha, mas ficou extremamente opaco.
E justamente por ela não ter o Bray no consultório, tá? Então a gente teve que usar outros recursos. Pedi para ela utilizar o BL2 da Ômega. O BL2 da Ômega é uma resina extremamente versátil, tá? Então ela pode ser usada como esmalte, como dentina, tudo depende de quê? Do seu modo de aplicação e do seu entendimento. Com conhecimento você tem sobre o uso dela. A VL2 da Ômega, numa determinada quantidade, ela começa a ficar mais opaca. Então ela tem um grau de opacidade. Em outro, ele vai ter bem menos opacidade. Então ela utilizou uma quantidade tal a ponto de conseguir mascarar, ok? De conseguir mascarar o substrato bem. E depois ela fez uma combinação, tá? Do pigmento que ela tinha, um pouco de branco e outras coisas. Mas o fato é que não precisou utilizar opacificador, porque é como se opacificasse demais, não tivesse dificuldade de retornar a translucidez. E aí ficaria mais artificial. E como vocês viram, o resultado foi extremamente natural. Oh, que vídeo longo, né? Mas eu acredito que ajudou alguns de vocês. Foi uma aula, tá? Talvez a maioria aí não pegou, vai ter que assistir várias vezes. Eu vou inclusive pegar esse vídeo, vou colocar dentro da plataforma porque vai ficar ainda mais fácil para vocês, tá?